nem dúvida disso. Viu? A gente, depois que se torna espírita, a gente não fica mais órfão, não é mais irmão único, não é? Porque a família cresce e a gente vai desenvolvendo esse sentimento, né? Nós temos amigos que estão em outros estados e o carinho de vê-los e agora presente é muito grande, né? Lá no Mato Grosso, né? Lá em Belém, são pessoas maravilhosas que a gente sente muita saudade, muito carinho, mas esses momentos a gente se aproxima. Feliz Dia dos Pais para todos nós. Bom, nós vamos dar início propriamente dito ao tema, né, que foi escolhido por todos nós, que está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha que estar em uma bem-aventurança, né? A cada dia mais, eu tento degustar com mais paciência as bem-aventuranças. Depois que eu li, reli e ouvi pessoas fantásticas falar de quando Gandhi conheceu as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele que não conhecia Jesus, a conclusão que ele chegou foi que se todos os livros e todas as obras fossem queimadas numa fogueira e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. É claro que ele está tratando do nosso desenvolvimento espiritual. Então, esse tema de hoje, escolhido por todos nós, perdão das ofensas, está no item 14, que é os espíritos que vêm dar uma instrução a respeito de todos aqueles temas que o Sr. Allan Kardec tratou durante o transcorrer de todos os livros. Então, nesse dia especial do Dia dos Pais, que as mães se sintam envolvidas e amparadas, porque muitas são pais em casa, e mesmo tendo maridos, a gente sabe que a carga maior sempre está nas costas daquele espírito que veio com esse papel feminino, mas que a gente se lembre em qualquer situação da vida da gente, tal qual se lembrou o filho pródigo, que depois de gastar toda a herança e se encontrar no fundo do poço, na sarjeta, mendigando, ele se lembrou que tinha um pai e voltou para casa e foi recebido de braços abertos. Não foi nem perdoado, porque nem julgado ele foi, porque quem ama não condena. Então, a excelência do sentimento do perdão, ele saiu das hostes da religião e se adentrou nos conceitos terapêuticos da psicologia e da medicina. Ninguém tem mais dúvida de que a sanidade mental é o equilíbrio emocional, e o equilíbrio emocional tem raízes profundas no indivíduo que consegue exercer e receber o perdão. Então, desta forma, nós somos convidados diariamente a praticar o perdão. O perdão no lar, no trabalho, no convívio social, nas pequenas coisas do cotidiano. Por que isso? Porque, com certeza, lá na frente, nós vamos necessitar desse perdão para as questões mais sérias, de mágoas que partem de pessoas que a gente não esperava. Então é nessa hora que nós vamos ter que colocar esse perdão em prática. E é como um treinamento de um atleta de grande performance, né? Ele precisa de muitos exercícios para conseguir grandes vitórias. Então esses perdões pequenininho aqui, perdão pequenininho ali, quem é que diariamente a gente está perdoando? Né? Alguém que falou mais alto, alguém que gritou, alguém que não escutou quando você falou, né? Alguém que você pediu um favor e ela se esqueceu. Então esse exercício com uma intensidade diferenciada de um para outro é que vai nos aproximando de Deus. Porque a palavra perdoar, ela vem do latim perdonare, que é dar plenamente, doar-se totalmente. Então, perdoar é desligar-se, libertar-se, né? Isso que deve fazer em relação às situações que nos magoaram, né? Libertar das situações e não das pessoas, porque somos todos espíritos frágeis, né? Espíritos ainda num processo de aperfeiçoamento, então é natural que eu cometa um deslize e que o outro também. E, às vezes, o perdão ele é quase instantâneo. A gente nem
Não, você falou isso, eu nem vi. É normal, né? Mas às vezes demora meses, dias, anos, séculos. Existem pessoas que guardam durante várias e várias encarnações. Do nada não gosta de uma pessoa. Isso é a mágoa guardada lá dentro do peito. Tudo bem que aquela pessoa lhe fez muito mal, mas o mal que eu sinto é o mal da mágoa que eu carrego. Então, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, o apóstolo Paulo ele afirma que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Ele diz que perdoar os amigos é lhe dar uma prova de amizade. Então, perdoar as ofensas é mostrar a si mesmo que está se tornando bem melhor, que está realmente entendendo a mensagem do Cristo. Perdoar é exercer também o auto-perdão. Um é consequência do outro, porque nós somos com o outro como nós somos com nós mesmos. Então, se eu não estou de bem comigo mesmo, eu não estou de bem com ninguém. Naqueles dias que a pessoa diz, hoje eu não estou para ninguém, é porque nem ela está se suportando. Daí, Jesus ter recomendado para que a gente não julgasse, para não ser tão severamente julgado. Porque na mesma medida que eu julgo, eu me julgarei, quando identificar dentro de mim uma atitude semelhante à do meu próximo. Mas alguém pode perguntar, e é natural que se pergunte isso, como lidar com um companheiro, uma companheira que é intolerante, intransigente, incompreensível? Eu terei por acaso de que está sempre perdoando nessa convivência? Ora, o caso é semelhante ao de uma mãe que diz ao seu filho: quantas vezes eu terei de lhe dizer a mesma coisa? E você não aprende. Se realmente essa mãe quer educar o filho, de ser fiel a esse seu projeto educativo, ela vai criar situações motivadoras, oportunidades de aprendizado, sempre acreditando no seu projeto de amor. Que cada um na sua relação doe o seu melhor no seu relacionamento, porque num futuro próximo, cada um irá colher o que plantou. Né? Porque às vezes a gente diz, eu perdoo, mas espera que Deus tenha alguma coisa boa para tu. Então isso não é um perdão sincero, né? Perdão que Joana de Cusa, na obra Boa Nova, depois que ela fez uma queixa do marido a Jesus, porque o marido ele frequentava os lugares por interesse. Às vezes ia para o Sinédrio e às vezes ele ia para os palácios romanos. Aonde ele tivesse prestígio, ele acessava. E ela já tinha conhecido o Evangelho de Jesus, lhe oferecia e ele não aceitava. Então Jesus diz para ela, volta para casa e ama o teu marido como se fosse o próprio filho. Ora, dito diretamente por Jesus, ela não teve outra alternativa. Logo em seguida vem o filhinho querido, mas o seu marido a deixa viúva muito cedo, pela própria vida que ele levava. Nos anos 60, ela é presa com o filho numa perseguição aos romanos. E os dois são levados para a fogueira. O carrasco pede para que ela negue Jesus para soltar o filho. O filho blasfema e ela em silêncio e em prece aguenta todas as punhaladas que lhe são dirigidas, principalmente as que vêm através do filho. Mas ela por amor, ela por respeito, por entendimento àquele verdugo, ela diz que o ama também. E os dois são queimados vivos e nós estamos falando de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Então, quanto nós queremos esperar pelo nosso passado? Esse nosso passado de 20, 30 anos, na dimensão espiritual ou ainda nas próximas encarnações? Que passado nós queremos colher? Então, o nosso futuro está relacionado com as nossas atitudes do presente. Então, vale a pena investir no perdão com nós mesmos, né? E para com o outro, para que o remorso, o arrependimento não sejam nossos companheiros no futuro. Por isso que Jesus diz, te reconcilia com o teu próximo enquanto estás lado a lado com ele. Na oração do Pai Nosso,
Nós dizemos: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando eu professo essa oração, eu tenho que valorizar cada passagem. E essa do perdão não é por acaso que Jesus incute nela, porque nós precisamos nos perdoar mutuamente. Então, nesse trecho, ele oferece um rosário de bênção para nós, porque ele permite que a nossa consciência se liberte de ajustes perante a lei do amor. Por quê? Quando não guardamos mágoa, nós nos libertamos de futuras punições, de futuras cobranças. E em uma das assembleias de Jesus junto a Pedro, que está narrada por Mateus 18:15, ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Serão 7 vezes ou 70 vezes 7 vezes? Jesus disse: perdoarás o teu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, já se perguntaram por que é que Jesus se referiu a 70 vezes 7 e não ficou apenas com, não, basta 7 vezes? Isso é uma questão que muitas vezes a gente deixa passar despercebida. Por que tanto perdão? Na Gênese mosaica, quando Caim mata o irmão Abel, que é a representação simbólica do homem egoísta, invejoso, orgulhoso, ele, após ser expulso da terra, ele mesmo confessa: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê hoje tu que me banes do solo fértil, terei que ocultar-me longe da tua face, serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. E Deus lhe diz, lá na Gênese mosaica: quem matar Caim será vingado não 7 vezes. Perdão, será vingado 7 vezes. E Deus colocou um sinal sobre Caim, para que não fosse morto por quem o encontrasse. 6 gerações depois de Caim, Caim conhece uma mulher, e ela dá à luz a Enoque. De Enoque nasce Irade, de Irade nasce Iavel, de Iavel nasce Matusael, e de Matusael nasce Lemeque. São 6 gerações. E Lameque segue a herança paterna, assassinando não só homens, como também as crianças. E ele mesmo diz: eu matei um homem por uma ferida, e uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. E assim, através dessa herança de Caim e Lameque, nós, ao longo de dezenas e dezenas de encarnações, introduzimos um elemento espúrio na revelação divina, um caminho marginal daquele proposto pela sabedoria e pelo amor de Deus, o caminho do olho por olho, dente por dente. Nenhuma vingança partiu do Criador. Quem gerou a vingança foi a culpa de Caim, 7 vezes, e quem gerou a vingança 70 vezes 7 foi a culpa de Lameque, um descendente de Caim. Mas isso não está na lei de Deus. Humberto de Campos, mais uma vez na obra Boa Nova, livro fantástico, que eu recomendo a leitura, psicografia de Humberto de Campos através do querido Chico Xavier. Jesus mantém um diálogo com Tiago Menor, pouco depois de haver confabulado com Nicodemos sobre os mecanismos da reencarnação, da que a alma humana tem que voltar várias vezes no corpo. Mas Tiago, depois de ouvir tudo, ele se dirige a Jesus e diz: agora entendi, Senhor, o mecanismo do resgate. Mas observo, Senhor, que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que um devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Mesmo pensamento de Caim e de Lameque: se matei, terei de ser morto. Mas Jesus entendeu a amplitude da objeção de Tiago e pergunta: dentro da lei de Moisés, como se dá o processo da redenção, Tiago? Tiago medita e diz: na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Jesus adverte Tiago dizendo: até tu está agindo como Nicodemos?
Importante, Tiago, é não se comportar como os homens em geral, que raciocinam, falam, mas não sentem o peso em seus corações do que dizem. Ainda não ponderaste que o primeiro mandamento da lei é a determinação do amor? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que está acima do adulterais, do furtarás, do não farás falso testemunho. Como poderá alguém amar o Pai e aborrecer a sua obra, Tiago? Contudo, não estranho a análise que fizeste do texto dos profetas, porque na maioria das vezes os equívocos não estão nos textos, mas na baixa condição de análise de quem os lê. Investigam as revelações dos céus, envolto em seu próprio egoísmo, e organizam a justiça com o mais alto teor de idealismo humano, sempre colocando as ideias humanas nas leis de Deus. Eu, porém, diz Jesus a Tiago, coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele, o amor, cobre uma multidão de pecados. Se te prendes à lei de Talião, é natural que penses que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que precisa ser assassinado. Mas com a lei do amor, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade afaste o fantasma do escândalo e do sofrimento. E em contraponto, ao vingar-se 70 vezes 7 vezes, Jesus oferece o perdão 70 vezes 7 vezes. Entendemos agora porque Jesus disse perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7? Lá na Gênesis mosaica, essa herança vem caminhando conosco, que são os mesmos espíritos, encarnados e desencarnados. Talvez eu esteja falando aí com Eva, com Adão, né, com Caim, com Abel, né? Não sei que parte da história a gente cabe, mas estamos inseridos nessa história da humanidade. A pergunta continua ecoando até os dias atuais, feitas pela grande maioria de nós. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o terei de perdoar? Interessante nessa pergunta. E por que não perguntar? Até quando eu pecarei contra meu irmão e até quantas vezes ele terá de me perdoar? Olhando assim, tudo muda. Em uma situação, eu era o cobrador do perdão. Na outra, eu sou o necessitado, aquele que precisa ser perdoado. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso, ele não poderá ser brando, pacífico, amoroso, dócil, meigo. Não terá condições de enxergar o irmão como um necessitado. A brandura consiste no esquecimento e do perdão e das ofensas. Então, é perdoando que se é perdoado. O ódio e o rancor denotam de almas sem elevação, sem grandeza, almas que se nivelam aos mais brutos dos selvagens. O esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes foram desferidos. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão, toda caridosa. Muitas almas como as que eu estou vendo aqui na minha frente. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á com certeza por Deus, ou seja, pela eficácia de sua lei justa, a lei de causa e efeito. Porque o que eu plantei, eu vou ter que colher da lei. Com que direito reclamaria alguém o perdão de suas próprias faltas, se ele não perdoa a dos outros? Porque se a lei diz que é dando que se recebe, e eu nunca dei, como é que agora eu peço tanto perdão? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando se diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7.
Então, quer dizer, cada ofensa não tem limite para ser perdoado. Porque quem ganha é quem perdoa. O outro cometeu a ofensa, ele vai ter que responder à consciência dele, à lei de Deus, e lá na frente ele vai ser cobrado. E quem perdoa está livre de guardar mágoas no coração. O orgulho leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. É aquele que diz, né? Eu não posso levar desaforo para casa. Isso não é um homem forte, é um homem orgulhoso. Para o orgulhoso, essa orientação do mestre, ela parece mais uma covardia, porquanto que ele compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em retribuir como vingança o mal recebido. Jesus, claro, ele não proibiu a defesa, ele apenas condenou a vingança. Se defender através do diálogo, mas sentiu que vai extrapolar os limites da civilidade, vá com Deus e cada um segue seu caminho. Recomendava Jesus aos apóstolos quando partiam em suas missões. É melhor ser ofendido do que ofender. Suportar pacientemente uma injustiça do que praticá-las, arruinando-se e arruinando a vida dos outros. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem força de suportar com pacientes os golpes que lhes sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então é preciso se autotrabalhar. A doutrina espírita nos mostra que nossas aflições são frutos de causas atuais, nossas más escolhas, nossas más decisões, mas elas trazem também causas anteriores. E aquelas mais difíceis, as mais trabalhosas, Deus colocou aqueles espíritos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, né? Porque se nós não recebermos o tributo do bem que fizemos hoje, não estamos fazendo tudo direito, mas ainda as aflições batem à nossa porta, é porque estão chegando os efeitos do mal que nós fizemos no passado. Isso são palavras de Joana de Ângeles. É da lei de Deus que, nesse sentido, que nós vamos, como nos dizemos, nos endereçando, buscando sempre aqueles que estão no nosso mesmo teto. Como na obra Jesus no Lar, que nós carregamos sempre na nossa mesa de cabeceira. Quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro está aborrecido, triste, e relata que esteve com os parentes na praça pública, desmascarou todos eles, foi aplaudido e não se arrepende. E Jesus diz: Pedro, o que usa um carpinteiro para construir uma casa? Pedro rapidamente estava aborrecido, ele usa ferramentas. Jesus disse: nossos parentes mais próximos são o serrote e o martelo que Deus nos oferece como instrumento para construir o seu reino dentro de nós. Então é amar. Só nos cabe amar. E amar o mais difícil, o mérito é maior. Perdoar ilimitadamente, perdoar cada ofensa tantas vezes seja necessário, até que o esquecimento de si mesmo, como fizera o apóstolo Paulo, que depois de testemunhar sua luta, disse bem alto e em bom tom: Senhor, já não sou eu quem vivo, mas és tu que vive em mim. Então todos que se aproximavam de Paulo, arrogantes, déspotas, ele simplesmente os enxergava como irmãos. E a sua consciência dizia que ele tinha que passar por aquele testemunho. Lá em Mateus 5, 20, 47 e 43, ele diz: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se fizerdes, filhos de vosso Pai que está no céu, somente isso aos bons, e não fizeres para os maus, ora, que diferença estáis fazendo? Deus faz chover sobre todos, os justos e os injustos. Porque se só amar aquele que nos ama, que recompensa teria? Se apenas os nossos irmãos nós os saudássemos,
que estaríamos fazendo dos outros? Os criminosos agem assim também. Digo-vos em verdade, lá em Mateus, que se a nossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, que eram os cobradores de impostos, e dos fariseus, daqueles que negavam a Jesus, nós não entraremos no reino dos céus, ou seja, não encontraremos esse Deus que habita dentro de nós e que nos pacifica nas horas das aflições. As últimas palavras de Jesus no madeiro foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o irmão X, Humberto de Campos, na obra Estante da Vida, ele traz uma mensagem belíssima para todos nós. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância espreitavam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indizível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoares cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodeavam o peito ferido, como se lhe insuflassem energias novas. Os portadores de consolação ungiam-nos e os pés sangrentos com suaves bálsamos. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua tribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias que se espalhavam pelas bênçãos de perdão sobre todos aqueles que estavam amotinados e irados. Os emissários de beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois que lhe auscultaram as mãos quase istas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciaram-se os cabelos empastados de sangue. Os enviados de luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-os olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mendigos do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando, exaltando-lhe como se lhe preparassem um banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente das alturas. Não trazia seguidores e, em se aibeirando do Senhor, beijou-lhes os pés, entre respeitoso e esternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros anjos. Dizia-se que o novo representante do Pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. O que pensava ele? O que desejava? E em êxtase, elevou-se do solo em que repousava. Os braços do madeiro afetuoso, enlaçou-se em seu busto do inesquecível supliciado e, com inesquecível carinho, colou por um instante o ouvido nos lábios de Jesus, que balbuciavam palavras doces e leves. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então de seu lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte, ensolarados as sombras que mergulhavam a invadir Jerusalém à procura de Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo, porque Judas acabara de suicidar-se. Se os homens não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não notaram a ausência.
mas o Supremo no martírio, Jesus contemplava confiante, acompanhando-lhe essa missão em silêncio. Era o anjo da caridade, que veio abençoar a todos nós e dizer que nós temos um Pai. Que essas bênçãos desse Pai envolvam a todos nós, futuros pais, pais presentes, pais ausentes, esses que vieram nos abraçar espiritualmente, e para que eles recebam agora essa bondade da doutrina espírita, que é uma luz divina e gloriosa, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se busca o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o Mestre amado é Jesus. Que essas bênçãos de amor e de paz envolvam-nos a todos nós. Que nós possamos, no desdobramento da noite de sono, nos encontrar nesse nosso projeto de autoevangelização, um ajudando ao outro, para que possamos chegar todos de mãos dadas no reino de Deus. Muita paz, mais uma vez feliz Dias dos Pais, um beijo em Dani, em Clécia, em Edilaine, em Crislaine, minha atleta querida, em Ana Paula Cavalcante, em Mari, meu querido Rodrigo, muita paz para todos, um beijo muito grande, que Jesus nos proteja. Vamos durante toda a semana orar um pelos outros. Muitos nomes deveriam ser ditos, mas estão registrados na alma, né? Nossos entes queridos, nós nos lembramos de nosso pai, que já é desencarnado, né? Do amigo Mauro Branco, né? Do meu querido Vicente, né? De meu querido Orlando, né? Do meu querido Taua, não o Taua espírita, mas um Taua amigo, né? Então, Luciano, são tantos nomes queridos que a gente se lembra, que a gente deseja muita paz. Carmélia Umbrejo, Fátima Florencio, Bete Carvalho, querida, Iracema, tenham uma noite abençoada, que Jesus nos proteja e que tenhamos uma semana sentindo essa energia boa junto de nós. Muita paz.